nesse dia 7, nós vamos dar início a uma nova coleção de palavras aqui na Igreja Porta. O tema dessa coleção de setembro é Céu na Terra. Nós vamos falar sobre esse assunto durante os próximos 3 domingos, além de hoje, e que você possa descobrir como trazer a cultura do céu para dentro da sua casa e como viver aqui nessa terra como cidadão do céu. Isso é possível? Claro, altamente mensurável, possível, e nós como igreja, nós vamos orientar você e todas as pessoas que assistirem essas palavras, a fim de que vocês possam sim viver o céu aqui na terra. Então, eu já quero convidar você para abrir o seu coração e receber aquilo que o Senhor, Ele tem já preparado para nós. Amém, irmãos? Amém. Então hoje eu quero falar com você sobre a cultura do céu. O céu é onde está a presença de Deus. No nosso entendimento, o céu é onde está a presença de Deus. E quando Jesus nos ensinou a orar, se você lembra da oração do Pai Nosso, tem um trecho da oração que ele pede, ou ele nos ensina a pedir, para o céu vir para a terra. Está escrito. Então, o que nós estamos falando aqui nessa coleção é o que Deus quer que a gente viva. E por isso que eu quero começar citando um texto aqui para vocês, de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz exatamente isso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Aí diz: venha o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Então eu entendo isso como uma ponte entre o céu e a terra. Existe uma possibilidade de você ter uma ponte, uma escada entre o céu e a terra. Eu me lembro quando Jacó teve uma visão, certa vez lá em Gênesis, que ele via os céus abertos e uma escada, onde anjos desciam e subiam por essa escada, trazendo do céu e levando da terra aquilo que nós temos para entregar para Deus, recebendo de Deus através dos anjos o que Deus tem reservado para nós. Então, este canal, ele sempre existiu, um canal entre o céu e a terra. Deus, ele não nos criou e nos abandonou nesse planeta, como se ele estivesse lá no céu, inacessível, e nós aqui também na terra, sem contato algum com ele. Não, a visão bíblica, ela mostra que existe uma ligação entre o céu e a terra. O céu na terra, essa expressão, que nós vamos usar bastante ela durante esse mês, o céu na terra é nada mais, nada menos que a presença de Deus. O que faz a diferença tanto no céu como na terra é a presença de Deus. O que seria, por exemplo, do céu se não fosse a presença de Deus? Seria um lugar igual a esse ou talvez pior. Mas o que torna o céu, céu?
a presença de Deus. O governo e a cultura do céu precisam cada dia mais invadir a realidade humana. Nós temos que dar a cada dia mais espaço para o céu de Deus aqui nessa terra. Através de quê? Através de Jesus. Porque quando nós falamos o nome de Jesus, nós estamos trazendo o céu na terra. O Espírito Santo também é a presença de Deus, ou o representante do céu aqui na terra. Começando agora e se consumando na eternidade. Porque alguém pode dizer: quando é que nós vamos para o céu, pastor? É só depois que a gente morrer? Boa pergunta, né? Tem muita gente que pensa: vou para o céu só depois que eu morrer. Mas não. Em parte essa resposta, ela tem um sentido. Mas deixa eu te mostrar uma coisa importante. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, não está aqui, depois eu mostro esse versículo. Lá diz o seguinte: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O que isso significa? É no dia em que você se converteu, no dia que você recebeu a Cristo no seu coração, você morreu. Já não sou eu mais quem vive, agora Cristo nasceu em mim, você nasceu de novo. Então todo mundo que um dia recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor, assim como Nicodemos, João capítulo 3, nasceu de novo. Então, se para você nascer de novo, você tem que morrer do mundo, para você nascer para uma nova atmosfera. A cultura do céu, ela foi inaugurada na sua vida no dia da sua conversão, do seu batismo e profissão de fé. Então, desde aquele dia, você já começou a experimentar o céu, só que aqui na terra. E você vai experimentar o céu na sua plenitude lá na glória. Mas não significa que você ainda não está experimentando. Está sim. É que nós estamos, irmãos, na antessala do céu. Amém? Você está na antessala do céu, naquela sala de espera, já com o seu passaporte carimbado, com a certeza da sua salvação já garantida. Então o que você tem pela frente é só o melhor. O apóstolo Paulo diz que quando ele olha no espelho, ele vê não o que os olhos humanos enxergam, mas o que Deus ele vê em nós. Então quando você olhar para si, você se lembra de que você não é desse mundo. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu aqui na terra. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Então você é de onde? Você é do céu. Você é do céu. Você é um representante do céu aqui na terra. Certa vez alguém disse que se não fosse o Espírito Santo e a noiva de Cristo aqui na terra, esse mundo já teria sido destruído. E eu concordo. Se não fosse a presença da igreja nessa terra, essa terra já tinha sido destruída. Porque a presença da igreja é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que conserva essa terra de pé até o momento. O dia em que o Espírito Santo for retirado, você sabe o que vai acontecer esse dia, não sabe? O dia que o Espírito Santo for retirado dessa terra, que será o dia em que a igreja será arrebatada. Aí vai começar um período chamado a grande tribulação. Então, a grande tribulação só está sendo freada hoje por conta da igreja. O dia em que a igreja for arrebatada, ninguém segura esse mundo. A tribulação que vai ser aqui na terra. Então, o que está segurando esse mundo, esse planeta? É o povo de Deus. São os cidadãos do céu que estão ocupando essa terra com a presença de Deus. Eu tenho dito que aquela palavra de Deus para Abraão cabe para nós também.
quando Deus disse para Abraão: Abraão, seja você uma bênção. Então eu digo mesmo para você, quando você é uma bênção, aonde você for morar, vai ser bênção. Porque o dia que você chegar lá, você vai abençoar aquele lugar, porque a bênção não está lá, a bênção está em você. Então nós também carregamos o céu, irmãos, nós carregamos o céu. Aonde você vai, você leva o céu para as pessoas, você leva a presença de Deus para as pessoas. Isso é muito importante, tá bom? É muito importante. Então olha só, desde o Éden, passando pelo tabernáculo, pelo templo, pelo nascimento de Jesus e pelo dia de Pentecostes, você vê o céu visitando a terra. Deus visitou o céu, aliás, Deus visitou a terra lá no Éden, quando ele vinha e todos os dias ele se encontrava com Adão no final da tarde. Era o céu na terra. Quando Deus instituiu o tabernáculo no tempo de Moisés, era também o céu na terra. Ali estava a presença de Deus. Quando o templo de Salomão foi construído, ali também estava a presença de Deus. Outra ocasião onde o céu visitou a terra foi quando Jesus nasceu. Não tinha lá uma estrela no céu? E depois o menino ali na manjedoura, anjos estavam cercando aquele evento celestial. É porque o céu estava visitando a terra. Acontecerá um dia ainda, onde Jesus, ele virá para reinar por 1000 anos, aqui nessa terra. Vai ser outra visita celestial, onde a presença do próprio Jesus estará reinando absolutamente sobre a terra, na Nova Jerusalém. Então, meu irmão, minha irmã, cada manifestação destas que eu citei, é uma evidência de que o céu, sim, pode ser visto, desfrutado aqui nessa terra. Então olha só, como é que as pessoas, elas imaginam o céu na terra? Vamos agora para o conceito humano dessa expressão. Céu na terra, para muita gente, é aquela viagem dos sonhos. Esse lugar é um céu aqui na terra. Para outras pessoas, é aquele jantar perfeito, no restaurante caríssimo, ao lado de uma pessoa importante, amada. Para outros, o céu na terra é uma vida sem problemas. Eu nunca vi isso, já viu vida sem problema? Eu ainda não cheguei lá, né? Mas tem muita gente que acha que uma vida sem problemas aqui nesse mundo seria o céu na terra, ou também um amor verdadeiro. Estas são algumas ideias das pessoas quando pensam no céu. Essas coisas são boas, tudo isso que eu falei é maravilhoso, tudo que nós queremos também, mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. A gente vê às vezes na televisão, na internet, alguns casarões antigos, especialmente no Brasil, na época do período monárquico, que hoje estão abandonados. Naquela época eram castelos maravilhosos, com festas, pessoas bonitas, jantares, cerimônias, mas hoje é um prédio abandonado, não tem mais vida ali, né? Tudo é passageiro. Inclusive, alguém disse, se você pensar em voltar lá onde você foi feliz no passado, não cometa essa besteira, porque o passado não está mais lá. Você acha que você vai encontrar as mesmas pessoas lá? Não vão estar. Então, nós temos que viver o dia de hoje. Na realidade, a Bíblia fala que céu na terra não é um momento fugaz. A Bíblia fala que céu na terra é a presença de Deus
invadindo a realidade humana. Isso é que é na Bíblia céu na terra. É quando Deus, Ele invade a realidade humana, tá bom? Então isso faz com que você experimente o Senhor aqui na terra. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, isso aconteceu de forma literal. E hoje eu quero falar com vocês sobre essa história, sobre essa experiência que foi o dia de Pentecostes, tá? Dia de Pentecostes. Vamos ler aqui o texto, Atos capítulo 2, versículos 1 e 2. Pode projetar aí para a gente? Meu está falhando aqui. De repente, diz a palavra, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Viu aí? De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso. Deus decidiu encher a sala com o seu Espírito Santo e transformar aqueles homens e mulheres em portadores do céu. Portadores do céu. Então, quando o Espírito Santo desce, o céu não fica só lá em cima, ele passa a andar pela terra através de você. Ou seja, eles estavam todos reunidos naquele domingo, haviam se passado já 50 dias da ressurreição, e eles estavam na expectativa de algo novo acontecer, porque Jesus havia prometido. Eles estavam ali, cerca de 120 pessoas, quando de repente, veio do céu. De onde? Do céu. Um som diferente, um vento muito forte, e encheu a casa onde estavam reunidos, assentados. Aquilo dali foi quando o céu visitou a terra. E você lendo a Bíblia, você vai ver como eram os discípulos antes do Pentecostes e depois do Pentecostes. Um exemplo deles é Pedro. Quem era Pedro antes do Pentecostes? Era um discípulo temperamental, que não era convertido, e que negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar, e foi repreendido por Jesus, inclusive chamado de diabo. Esse era Pedro antes do céu na terra. E depois do Pentecostes, você vai ver um novo Pedro nascer. Agora, ele se levanta diante do templo e prega com autoridade, apontando o dedo mesmo na cara de todos os fariseus religiosos da sua época, e ao final da sua mensagem, ao invés de ele ser apedrejado, 3.000 pessoas foram batizadas, e a partir dali não parou mais. Por onde ele passava, até a sombra de Pedro curava os doentes. O que aconteceu, pastor? Aconteceu que o céu visitou a terra, e mudou tudo, transformou tudo. Aqueles que estavam escondidos dentro de uma casa, agora saíram por toda a Judéia, Samaria e os confins da terra, levando a mensagem de Jesus. Isso é céu na terra. E quando todos saíram daquela casa, eles saíram dali cheios do Espírito Santo. Até uma nova língua eles começaram a falar. Qual foi a língua que eles começaram a falar? A língua dos anjos. E onde é que estão os anjos? Estão no céu. Então a língua dos anjos foi o presente que Deus deu para os seus discípulos no dia em que o céu desceu na terra. Então olha só aqui, um desenvolvimento rápido daquilo que eu estou falando. Em primeiro lugar, eles estavam
primeiramente, unidos em oração. Lembra lá da cena na casa? Então, o céu, ele vai se manifestar quando houver um ambiente de oração e uma expectativa no povo de Deus. Olha para nós agora. Quando nós nos unimos em oração e também temos todos uma só expectativa, isso é muito convidativo para que a presença de Deus seja manifesta no nosso meio. Isso é viver o céu na terra. Não tem como você falar de céu na terra sem mencionar o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, quando se fala céu na terra, é bom você entender também, é o céu dentro de nós. Aí também, aonde você for, o céu vai junto, porque o céu, ele está dentro de você. Eclesiastes diz que Deus, ele plantou a eternidade no coração do homem. Então essa presença de Deus na sua vida, também é um pedaço do céu aqui na terra. Outra coisa, o céu desceu com poder, não foi uma emoção humana, é algo do céu. A forma como eles tentaram descrever aquele vento, aquele som e aquelas línguas de fogo, não tinha outra explicação a não ser algo do céu, porque não tem nada a ver com as coisas aqui da terra. Parece que nunca vimos nada igual aqui na terra. Milagre é outra coisa também celestial, porque não tem como você explicar um milagre. Milagre é difícil, não sei se você já teve essa experiência de tentar explicar um milagre. É difícil explicar um milagre com linguagem humana para uma pessoa com a mente humana também, é quase que impossível. É como tentar explicar a internet para uma formiga. Não tem como você classificar algo tão maravilhoso como um milagre, como sendo algo do céu. Então, baseado no que eu tenho dito até aqui, é possível sim, meus queridos, nós vivermos o céu na terra, quando somos cheios do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você já está vivendo o céu, aqui, hoje, na terra. O Espírito Santo é o próprio Deus, é a presença de Deus. Um dia a gente vai chegar no céu, em sua plenitude, mas Deus, Ele nos deu a bênção de podermos já contemplar o que é o céu aqui na terra hoje, através do Espírito Santo. O céu não é só para alguns líderes, como muita gente pensava antes, é para todos. O texto diz aqui que a casa encheu-se da glória de Deus e todos foram alcançados. Todos. Ali estavam os discípulos, os 12, agora o substituto de Judas, que foi Matias, tinha sido substituído, já estava lá. 12, estava a mãe de Jesus, estava ali talvez algumas outras pessoas, mas uma grande quantidade de gente que não era conhecida, que talvez não tenha feito como os discípulos, não andaram com Jesus, mas foram naquele dia também alcançados pelo céu, através do Espírito Santo. E teve um impacto imediato. Uma multidão viu, ouviu, e 3.000 pessoas foram salvas naquele dia. Está lá no versículo 41 do capítulo 2. Então, o céu é um lugar que a porta está aberta para receber qualquer um. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você hoje invoca o nome do Senhor, você também já garante o seu passaporte para a eternidade. De todas estas investidas do céu na terra,
Hoje eu quero destacar o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes foi talvez a visita mais impactante, que tornou realmente a terra um ambiente totalmente transformado. Eu digo para você, você pode transformar a sua casa no céu. Esse lugar também, ele pode ser transformado em céu. Você pode transformar o seu interior no céu. Quando você, assim como os discípulos no dia de Pentecostes, estavam ali unidos em oração e com expectativa. Unidos em oração e com expectativa. Tem 3 coisas que nós não podemos parar de fazer. É reunirmos, orarmos e termos expectativa no que Deus vai fazer. Isso é convidativo para que o céu, ele se manifeste aqui entre nós. Portanto, igreja, nós já podemos sim começar a nos alegrar. Essa semana eu estava orando sobre o que falar para vocês e passei a observar a minha vida. Passei a ver o que Deus tem feito, o que Deus já fez, vislumbrando o que Deus pode fazer e vai fazer. Eu fiquei muito agradecido pela vida que Deus me dá. Todos os problemas que eu enfrento hoje, não é culpa de Deus, é minha culpa, é minha responsabilidade. São escolhas que eu fiz, e eu sou responsável pelas minhas escolhas. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele consegue reverter, ainda assim, as nossas escolhas erradas, e nos fazer viver uma vida maravilhosa. Eu afirmo para os irmãos, com toda a franqueza do meu coração, eu tenho uma vida maravilhosa. Eu tenho uma comunhão com Deus, que eu não troco por nada nesse mundo. Eu tenho experiências com Deus que me ensinaram muitas coisas. E isso me alegra muito o coração. Eu não tenho medo de nada, porque eu sei que Deus está comigo. Eu não tenho escassez, porque Deus é que me sustenta. Tudo, irmãos, a presença de Deus conforta o meu coração. Então, é essa visão que nós precisamos viver aqui nessa terra. Não somente eu, muitas pessoas que também têm a mesma fé, nós também podemos hoje ter alegria nesse mundo. Porque se você for olhar o que está acontecendo ao nosso redor, é algo muito sofrido. Às vezes eu pego meus Instagram e vou olhar, aí quando vem aquelas notícias ruins, né? A pessoa fica, por que o mundo está sofrendo tanto? O mundo está sofrendo porque quer. É por falta de Deus. É por isso que o mundo sofre. É por isso que as pessoas sofrem. É falta de Deus. Aquele mendigo lá, sujo, na sarjeta, ele está ali porque ele não reconhece Jesus. O dia que ele reconhecer Jesus como Salvador da vida dele, ele vai ser tirado da sarjeta e Deus vai colocá-lo sobre uma rocha e vai colocar nos lábios dele um cântico de louvor. É assim. Agora as pessoas sofrem porque as pessoas renegam Deus nas suas vidas. Eu tive uma experiência engraçada. Assim que eu comecei a ser pastor, eu fui ser seminarista numa igreja, e tinha um pastor velho lá, que ele estava sentado na mesa dele, eu estava do lado assim. Aí chegou a secretária dele lá na sala, e falou: pastor, tá aí aquela mulher está aí fora, quer falar com o senhor. Ele falou assim: qual? Aquela que o marido dela está preso, que ela está com AIDS, que o barraco dela pegou fogo. Aí começou a falar da vida da mulher. Aí o pastor falou assim: Ricardo, abre essa gaveta aqui, tira esse 38 aí, que eu vou resolver hoje o problema dessa mulher. Fala para mim. Eu levei um susto na hora, né? Pega um 38 mil aqui, que eu vou resolver o problema dessa mulher hoje. Eu até assustei no dia, meu Deus. Mas ele estava brincando, não tinha 38 nenhum. Eu te pergunto, por que a vida daquela mulher estava tão desgraçada? Porque era uma mulher rebelde, desobediente a Deus. Entendeu? Então, quais são as consequências de escolhas erradas? Uma vida de caos, uma vida de tribulação, de sofrimento. Mas quando você, agora sim, quando você obedece a Deus, quando você anda na presença de Deus, você está convidando o céu para dentro da sua casa. Quando eu giro a maçaneta da porta do meu apartamento e eu entro no céu. E você? Também? Quando você entra dentro de casa, você também entra no céu, amém, irmão?
Amém, irmã? É isso aí. É isso aí que é, entendeu? Ostentação. É isso que é ostentação para nós. É viver o céu aqui na terra. Então, assim como no dia de Pentecostes, Deus, Ele quer encher sua vida, Ele quer encher sua casa, Ele quer encher a igreja com o céu. Nós podemos viver o melhor de Deus. O profeta Isaías disse: se vocês quiserem e me ouvirem, isto é, me obedecerem, vocês comerão o melhor desta terra. Vocês comerão o melhor desta terra. Desde a minha tenra infância, eu me lembro que a minha família sempre foi próspera. A minha família sempre foi próspera. Eu me lembro algumas cenas da casa onde eu morava, quando era menino, porque a minha família se mudou para Brasília, bem no início da construção. Então, era muito normal naquela época, ali no núcleo Bandeirantes, aqueles barracos de madeira. E a gente lembra muito bem daquela cena. Só que o nosso barraco de madeira, ele era pintado, não sei se ele era... Meu pai mudava, às vezes era verde, às vezes era rosa, às vezes era amarelo, azul, tinha as cores da estação, né? E o barraco ele era pintado de uma cor e as ripas eram de outra cor, de branco, para dar um destaque. E eu lembro também de que a nossa casa, o chão era vermelho, parecia um espelho. Tinha um tapetinho de mosaico, de costura, de retalho, que ficava na escadinha depois da porta. E quando a gente entrava na cozinha da minha mãe, estava cheio de panelas brilhando, penduradas na parede. Irmãos, quando você lembra de uma cena como essa, eu lembro sim de prosperidade, isso é prosperidade, né? Porque tinha todos os motivos para viver uma vida terrível, mas ali mesmo, sem recursos, sem saneamento, sem tecnologia, sem nada, nós já vivíamos uma vida de qualidade. Era tudo arrumadinho, a cama era arrumada, o piso era limpo, a cozinha, o quintal, tudo era maravilhoso. Isso é prosperidade. Prosperidade não é riqueza, porque tem gente rica que vive uma vida terrível. Tem, por exemplo, aí na rua, carros 2022, 2025 que estão todos sujos, batidos e estragados. E tem carros da década de 80, 70 que estão conservados como se fossem novos. Não são chamados de velhos mais, são somente antigos, carros antigos, porque o dono cuida, preserva. Então isso é vida de qualidade. Viver o céu na terra é você viver uma vida de qualidade aqui nessa terra. E isso é possível para todos vocês. Você não é obrigado, por estar nesse mundo e ver com tudo que tem acontecendo, você não é obrigado a viver uma vida destruída, uma vida triste, uma vida cheia de miséria. Não, miséria não pertence a nós. Nós somos cidadãos do céu. E no céu não tem crise, no céu não tem escassez, no céu não tem tristeza, no céu só tem justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Isso é o reino de Deus. Então quando você pede, venha Senhor, o teu reino, então você está chamando justiça, paz e alegria. Então, faz aí uma medição, como é que está a sua vida, o seu coração, a sua casa? Vocês têm vivido justiça, paz e alegria do Espírito Santo? Então você está no céu. O que é paz? Falamos aqui semana passada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Faz isso aí na sua casa, você chega lá, procura, igual eu faço, o que está quebrado aqui em casa? Vou consertar. O que está faltando? Eu vou providenciar. O que está fora do lugar? Vou colocar no lugar. Então se você mantiver a sua vida desse jeito, você vai estar conservando a presença de Deus, o céu na terra. A casa de Deus, por exemplo, a casa de Deus não pode estar caindo os pedaços. Eu fico toda semana que eu passo os olhos em tudo, né? Se está queimado alguma coisa, se estiver queimado uma lâmpada, estou vendo uma lâmpada ali, olha lá seu Edson. Difícil é subir lá, né? Vamos providenciar aquela lâmpada ali, não sei para quando, mas o mais rápido possível, porque não pode ter. Pastor, mas tem tanta lâmpada. Não, mas aquela lá faz falta, porque aqui é a casa de Deus. Amém, irmãos? Aqui é a casa de Deus. O Espírito Santo em você é o reino de Deus em movimento, tá? Então onde você vai,
você leva a presença de Deus através do Espírito Santo que habita em você. E outra coisa que olha só que interessante, está aí no telão. O céu na terra começa quando você se enche do Espírito e leva a presença de Deus para todos os lugares. Onde você vai, a presença de Deus está ali também. O apóstolo Paulo, ele disse, que ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. O rastro que eu deixo leva ao céu. E você precisa ser um cidadão do céu. Quando você chegar num determinado ambiente, que as pessoas possam dizer glória a Deus e não misericórdia. O mundo está procurando o quê? Paz, justiça e alegria. O que é isso? É o céu, é a presença de Deus, o Espírito Santo. E você é a resposta. Você é a resposta. As pessoas, elas vão ler você dos pés à cabeça. Quando você vai falar de Jesus para alguém hoje, as pessoas querem saber antes se o Jesus que você está apresentando para ela funciona na sua vida. Porque se ele olha para você e vê uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente aquém daquilo que você está falando, a pessoa não vai acreditar no seu Deus, não vai acreditar na sua pregação. As pessoas sim, elas vão acreditar na sua pregação quando você tiver uma vida coerente com aquilo que você prega. Aí as pessoas, uau, eu também quero isso aí para mim, eu também quero viver isso daí. Isso é evangelismo, isso é viver o céu aqui na terra. Agora tem alguns irmãos que misericórdia, são insuportáveis, ninguém gosta de estar perto deles, só abre a boca para falar mal, só abre a boca para denegrir. Você não vê a pessoa dessa dispondo nas mãos de Deus para servir a Deus. Então, irmãos, não basta estar na fé, na igreja, você tem que ter o céu dentro de você. O mundo está procurando isso, e você está com aquilo que o mundo procura. Então, vou citar aqui para vocês, então, Gálatas 2:20, mais uma vez, que diz assim, ó: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, fica de pé aí onde você está. Vamos fazer uma oração nessa manhã? Feche os seus olhos, levanta as suas mãos e diga comigo assim: Senhor, que o teu céu invada a terra agora, que cada casa, cada trabalho, cada pessoa viva um pedacinho do céu na terra. Enche-me do Espírito Santo, Senhor, faz de mim um verdadeiro cidadão do céu, aqui, agora. Nós não aceitamos nada menos do que isso, porque o que o Senhor tem preparado para quem espera no Senhor, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração de alguém. Porque o que o Senhor tem preparado para nós vem do céu. Diga: eu quero, eu vou viver o céu na terra, porque eu sou cidadão do céu e não cidadão dessa terra. Senhor, abre agora as janelas do céu, derrama sobre esse lugar bênçãos sem medida. Que os teus anjos desçam agora
as escadarias do céu, trazendo do céu as bênçãos aqui para nós na terra. Eu profetizo lares, famílias, casamentos, igrejas, a nossa nação, ó Deus, como um pedacinho do céu. Chega de miséria, chega de tribulação, de amargura, de sofrimento, de injustiça, de pecado prevalecendo. Não, nós repreendemos todo o mal e declaramos que a presença de Deus está em nós. A presença de Deus está nesse lugar. Nós vamos viver o melhor de Deus. E o melhor de Deus ainda está por vir, cada dia na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Diga: eu creio, eu recebo. Amém. Graças a Deus.